Olá, hoje domingo, dia 7 de junho de 2026, estamos aqui nesse cenário maravilhoso para uma reflexão um pouco mais extensa do que o normal. E eu gostaria de começar com uma pergunta de sempre. Você já parou para pensar que a vida é um caminhar constante e que por mais que você siga uma rotina, repita o mesmo trajeto e o seu trabalho não tenha tantas mudanças, jamais viveremos o mesmo dia duas vezes? Sempre será diferente. É uma caminhada contínua. Não repetimos, não regressamos, sempre estaremos em constante movimento. E eu gostaria de refletir com vocês em Provérbios 3 e 6, que nos diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Existe uma grande diferença entre reconhecer a existência de Deus e reconhecer Deus em nossa vida diária. Muitas pessoas acreditam em Deus, frequentam igrejas, participam de cerimônias religiosas, mas nem sempre permitem que Ele participe de suas decisões, escolhas e participe dos seus caminhos. O versículo de Provérbios nos apresenta uma promessa extraordinária, mas também uma condição. Primeiro vem o reconhecimento de Deus, depois vem a ação divina de endireitar as nossas veredas. Hoje nós vamos refletir sobre 3 ensinamentos profundos contidos nessa mensagem de Provérbios 3 e 6. O primeiro, reconhecer Deus vai além das palavras e da religiosidade. Quando a Bíblia diz reconheça o Senhor, ela não está falando apenas de pronunciar o nome de Deus ou declarar que acredita nele. Reconhecer Deus significa dar a Ele o lugar que realmente lhe pertence em nossa vida. Muitas vezes reconhecemos Deus apenas nos momentos difíceis, quando surge uma enfermidade, uma crise financeira ou uma crise familiar. Imediatamente nós buscamos a ajuda divina. Porém, quando tudo parece estar bem, assumimos o controle e seguimos nossos próprios planos, como se soubéssemos alguma coisa. Reconhecer Deus é consultá-lo antes das decisões importantes. É buscar sua vontade antes de agir. É compreender que nossa inteligência, experiência e conhecimento possuem limites, são limitados. O ser humano moderno aprendeu a confiar muito em si mesmo. Temos acesso à informação, tecnologia, especialistas e recursos que gerações anteriores jamais imaginaram possuir. Porém, mesmo com todo esse avanço, continuamos cometendo erros, tomando decisões equivocadas e enfrentando consequências dolorosas em nossas vidas. Isso acontece porque existe uma sabedoria que vai além da nossa capacidade humana. Reconhecer Deus é admitir que precisamos dessa sabedoria em nossas vidas. É entender que nem sempre enxergamos o quadro completo. Enxergamos sempre limitado. Muitas vezes vemos apenas o presente, enquanto Deus vê o começo, o meio e o fim da nossa jornada. Por isso, reconhecer Deus não é um ato religioso, é um ato de humildade. É dizer para Deus: Senhor, eu tenho muitos planos, eu tenho os meus planos, mas desejo que a tua vontade prevaleça em minha vida. Um segundo ponto, reconheça Deus em todos os seus caminhos. A segunda parte do versículo talvez seja a mais desafiadora para nós. A Bíblia não diz para reconhecer Deus em alguns caminhos. Ela diz para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, desde os mais simples até os mais difíceis. Isso inclui os caminhos difíceis, mas também inclui aqueles que parecem corretos aos nossos olhos. E justamente aí que mora um grande perigo. Existem situações em que percebemos claramente que precisamos da ajuda de Deus. Quando estamos perdidos, confusos ou enfrentando grandes desafios, nossa dependência de Deus parece aumentar
Porém, existem caminhos que parecem perfeitamente certos e que na realidade às vezes não são. Caminhos lógicos, caminhos promissores, caminhos que parecem fazer sentido aos nossos olhos. E é exatamente nesses momentos que podemos deixar de buscar a direção divina, porque achamos que temos o controle de tudo. A própria Bíblia nos alerta. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. Nem tudo o que parece certo realmente é. Nem toda a oportunidade é uma bênção. Nem toda a porta que se abre, nem toda a porta aberta foi aberta por Deus. Nem todo atalho leva a um destino correto, a um destino seguro. Por isso, Deus deseja participar de todos os aspectos da nossa vida. Nas decisões profissionais, nos relacionamentos que nós temos, nos negócios que nós fazemos, nos projetos de futuro, nos sonhos, nas pequenas escolhas do dia a dia. Muitas vezes oramos pedindo ajuda quando tudo dá errado, mas deixamos de buscar a direção de Deus quando tudo parece estar dando certo. Parece que nós nos esquecemos de Deus. Entretanto, a sabedoria bíblica nos ensina que devemos consultar Deus antes, durante e depois da caminhada. Sempre procurarmos consultar a Deus, porque a presença de Deus não serve apenas para nos tirar dos problemas. Ela serve para evitar que muitos problemas entrem em nossas vidas, que muitos problemas aconteçam. O terceiro ponto, Deus endireita as nossas veredas. A terceira parte do versículo revela uma das promessas mais belas e profundas da palavra de Deus. E Ele endireitará as suas veredas. Que coisa extraordinária! Essa frase nos leva a uma reflexão profunda. Se Deus promete endireitar as nossas veredas, isso significa que elas nem sempre estão retas. Na maioria das vezes estão tortas. Muitas vezes nossos caminhos apresentam curvas perigosíssimas, desvios que nos levam a lugares perigosos, escolhas erradas que fazemos, falhas que nós cometemos, fraquezas, momentos de desânimos, atitudes impulsivas. Todos nós erramos, e não são poucas as vezes que nós erramos. Todos nós já tomamos decisões das quais nos arrependemos. Todos nós temos histórias que gostaríamos, se pudéssemos, reescrevê-las. Mas Deus não é apenas o Senhor dos acertos. Ele também é o Deus da restauração e quer restaurar a sua vida. Quando reconhecemos sua presença em nossa caminhada, Ele não nos abandona por causa dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas falhas. Pelo contrário, Ele entra em ação, Ele corrige as nossas rotas, fecha portas que nos levariam à destruição. Então Deus sempre está conosco, abre oportunidades inesperadas, transforma fracassos em aprendizado, transforma dor em crescimento, transforma derrotas em testemunhos maravilhosos. Isso não significa que Deus elimina todas as consequências dos nossos erros e das nossas escolhas, mas significa que Ele pode transformar até mesmo os momentos mais difíceis em instrumentos para cumprir seus planos e seus propósitos. Quantas pessoas você conhece que estão na Bíblia que cometeram erros gravíssimos e mesmo assim foram restauradas por Deus? Se você for observar, nós temos Moisés cometeu um erro, Davi cometeu erro, Pedro também errou, negando conhecer Jesus, mas nenhum deles foi abandonado. Quando reconheceram a sua dependência de Deus, encontraram ali perdão, direção e restauração. O mesmo é válido e continua acontecendo hoje nas nossas vidas. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e sinta que sua vida saiu dos trilhos, que você se perdeu. Talvez algumas decisões tenham levado você para um caminho que você
não gostaria de estar percorrendo. Mas a Bíblia promete que Deus endireitará suas veredas. Talvez existam arrependimentos, feridas ou fracassos que ainda pesam em seu coração. Mas a promessa permanece viva. Se você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Ele pode endireitar as suas veredas. Ele pode restaurar o que parece perdido. Ele pode dar sentido ao que hoje parece confuso. Ele pode transformar sua história, por mais errada que ela seja. E para concluirmos, Provérbios 3 e 6, não é apenas um conselho, é uma direção para a nossa vida. Reconhecer Deus além das palavras e da religiosidade. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, inclusive naqueles que parecem estar perfeitamente corretos. E confie que mesmo quando suas veredas, os seus caminhos estiverem tortuosos, Deus é capaz de endireitá-los.